Boa noite a todos. Mais uma vez, para estar diante de Deus, orar, nos fortalecer na comunhão através da sua palavra, das orações, dos cânticos. E convido os irmãos a fecharem os seus olhos ali onde você está e orar junto comigo para que Deus nos abençoe nesse tempo. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar diante da sua presença, em nossas orações, nos alegrar da sua palavra, ser fortalecidos e encorajados. Que o Senhor seja gracioso conosco nesse tempo que nos está em diante. Abençoe a cada um aonde está para desfrutar de uma boa conexão de internet e poderá se assistir live junto conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, vamos cantar uma música. Vamos cantar o 135. Espero que você está com um hinário, um hino simples, no entanto, conhecido. Então vamos cantar junto. Mas de Cristo eu quero seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mas Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Como é um momento de oração, eu diria que cabe a nós nos prostrar diante de Deus, tendo em vista os últimos acontecimentos, a violência que está crescendo, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos de modo específico, está se registrando uma violência tremenda através dos protestos. O Brasil também não está longe disso. Mas esse com certeza não é o caminho de se resolver as coisas se os danos apenas aumentam. Sem contar que com toda essa manifestação tumultuosa corre-se risco de uma contaminação maior ainda. Então vamos orar para que Deus tenha piedade de nós e que essas manifestações cessem, que o governante tenha sabedoria em se lidar com isso, que as pessoas tenham consciência e vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos que o Senhor está em controle de todas essas coisas. E Pai, com esperança estamos diante da sua presença, a implorar que o Senhor intervenha e não deixe que essas manifestações também no Brasil, que o Senhor dá consciência ao povo, para que se eles querem protestar, que proteste de forma pacífica, expondo suas ideias, suas insatisfações, mas que não destrói o bem alheio. Pedimos que o Senhor dá sabedoria aos policiais, para que eles enfrentem tudo isso com calma, com inteligência, de tal modo que não haja mais prejuízos. Começou os Estados Unidos de uma forma especial, que está se confrontando com uma onda de violência muito grande. Que o Senhor intervenha.
e proteja o seu servo nessas violências todas. Também abençoe o Brasil, tem misericórdia do Brasil, que também enfrenta vários tipos de manifestações e ainda estamos nos lidando com o vírus que está se espalhando cada vez mais. Pedimos que o Senhor proteja tanto os Estados Unidos como o Brasil de uma contaminação em massa, de uma contaminação maior do que já foi, e que o Senhor nos mostre a saída, dá esperança para as pessoas, ajuda as pessoas a voltar a sua face para Ti. Que o Senhor tenha piedade desse país, como dos Estados Unidos também, que os dois estão liderando o ranking mundial de contaminados também nesse momento, estão se lidando com manifestações indevidas. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, vamos orar pelas igrejas para que elas tenham, por sua vez, a consciência do seu dever. Eu acredito piamente que nós, como igreja, temos que nos arrepender de muita coisa. E muitas coisas nós deixamos a desejar em nossa missão. Se não fosse assim, talvez as coisas estariam um pouco diferentes hoje. Mas tomara que tudo o que se passou até agora conosco nos leve a entender a importância da igreja nesse mundo e a importância dela se aplicar na missão de Cristo. É por isso que devemos deixar do lado nosso conforto, nossos interesses pessoais e nos focar nos interesses de Deus, mortificar a nossa carne, levar a cruz de Cristo e segui-lo. Então vamos orar por um despertamento no meio da igreja, por pessoas comprometidas, prontas a sacrificar as suas vidas para o reino de Deus. Nos Pai, nós oramos em favor da sua igreja, para que a despertaste do sono que está sobre ela, que traz um verdadeiro avivamento a começar por nós. Não somente no Brasil, como ao redor do mundo. Nos dá arrependimento dos nossos pecados e a consciência do nosso dever dentro da sua missão. Que o Senhor nos dá a sua graça em sermos pessoas com o avanço do seu reino. Estar pronto a nos sacrificar, se necessário, por tudo que envolve o avanço do Evangelho. Que o Senhor seja gracioso conosco. Isso em nome de Jesus. Amém. Quero orar também pelos doentes. Eu não conheço todos, obviamente, que se confrontam com problemas dentro dos membros da igreja e nem os seus familiares, mas sei que de alguma forma as pessoas são afetadas e vamos orar por elas. E não somente aqui, em outras igrejas, orar também pela recuperação da Carol e outros aí que precisam de uma boa saúde. Nosso Pai, nosso Deus, também queremos entregar nas suas mãos aqueles que são enfermos. Pedimos que o Senhor os conforta, o coração lhes conceda a cura, a recuperação aonde é preciso. Te pedimos de modo específico pela Carol, que tenha uma boa recuperação, sem sequelas, que o Senhor dá ela paciência, dá ela um bom tempo em sua recuperação, que possa descansar bem e conforta ela com seu Espírito Santo, ajuda a se alegrar em Ti. Abençoe todos aqueles ao redor do mundo, dos seus que estão afetados pela doença, aqueles que têm parentes no hospital, que o Senhor conforta a todos eles, traz a cura para aqueles que o Senhor estabeleceu assim. E nós nos entregamos nas suas mãos, para que o Senhor opere mais do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu gostaria de ler o texto que nós lemos no domingo e discorrer um pouco sobre esse texto, serei encorajado através de pensamentos que nós já falamos no domingo e refrescar assim a nossa memória e ser fortalecidos. Portanto, vamos ler Atos capítulo 20, de versículo 7 até versículo 12. Atos de Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 até versículo 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortou-se e prolongou o discurso até meia-noite. No cenáculo onde estavam reunidos, um jovem chamado Eutico,
que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o pé da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. O apóstolo Paulo estava pronto para partir, mas não antes de se assegurar que ele tem uma boa comunhão com os irmãos, não antes de dar a ele tudo que ele poderia dar-lhe para fortalecê-los, para encorajá-los através da palavra de Deus. E embora tinha uma viagem muito grande que fazer, ele faz questão de estar reunido com os irmãos. Nada havia mais de precioso do que guardar a última noite, os últimos momentos na presença dos irmãos e junto na presença de Deus. E falamos nós como isso tem muito a nos ensinar quando nós estamos tão apressados nos nossos cultos, tão vazios, tão superficiais em nossos relacionamentos e como valorizamos pouco a presença, a comunhão dos irmãos. Paulo, ele está lá para partir o pão, para que juntos se lembrem do sacrifício de Cristo. E, meus amados, não há outra maneira de ser fortalecido melhor do que lembrar do que Cristo fez por nós. Nós lamentamos que nesse tempo não podemos estar reunidos de forma presencial para que nós podemos levar a ceia e lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Mas ainda que não fazemos esses sacramentos por um tempo, com certeza em nossas casas nós podemos lembrar, pensar, meditar no que Cristo fez por nós, orar e agradecer a Deus por isso. Eu incentivo que faça isso todo dia. E com certeza nosso ânimo será diferente. Então Paulo, ele se reúne com os discípulos para partir o pão e ele começa a falar e prolonga o seu discurso. Paulo não tinha certeza que iria voltar a vê-los, então ele queria deixar o máximo possível do entendimento da palavra de Deus para com eles, sabendo que há muitas aflições, tentações que havia de enfrentar. E dentro disso, um jovem, eis que ele estava lá cansado e adormecido, ele cai e acaba sendo morto. Uma situação, no entanto, inesperada no meio de uma reunião, e se fosse no nosso dia, talvez o apóstolo Paulo iria ser criticado, que foi por causa dele, porque ele falou demais, adormeceu o rapaz e assim por diante. Mas veja que nenhuma dessas questões é levantada por Lucas e o texto, pelo contrário, mostra isso não como se fosse um erro estar reunidos por tanto tempo, ou Paulo falar, e diga-se de passagem, não é o pregador que adormece a pessoa, nós sempre brincamos com isso, mas não tem nada a ver com isso. Você pode ter o melhor pregador na frente e assim ainda a pessoa pode adormecer. E não acho nada errado em se adormecer também. A pessoa é cansada fisicamente e às vezes é vencida pelo sono. Não estou julgando tampouco o jovem. Mas é preciso olhar, no entanto, como Satanás ele tenta interromper aquilo que Deus tem a transmitir. De alguma forma perturbar o coração dos irmãos, que era o contrário do que Paulo estava fazendo. Queria confortar o coração dos irmãos. E parece que começa de uma maneira descorajadora, mas termina mais confortadora possível ainda. Eu posso dizer, aliás, que esse evento contribuiu mais ainda para confortar os irmãos. E como é bom lembrar daquilo que o próprio Paulo fala em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E meus amados, cabe uma reflexão aqui. Às vezes nós encaramos os momentos negativos da vida com desespero, com tristeza, e é claro que qualquer evento negativo traz certa tristeza, mas é preciso entender que até esses eventos são controlados na mão de Deus, um Deus soberano, gracioso e bondoso, e que conduz todas as coisas para a glória dele e sabe o que está fazendo. E veja como, apesar de ser um evento triste, no entanto, ele mostra o poder de Deus, e creio que
creio que só o fato de esse jovem ser trazido de volta à vida, assim como o texto nos mostra no final, mostra como Deus estava soberano sobre a morte, sobre a vida, e como nada do que ele desejaria iria acontecer. Como que isso deve ser confortador ver esse episódio para aqueles discípulos que havia de estar sem a presença do apóstolo querido Paulo. Mas veja como, no entanto, a doença, a morte não ocupa o centro da reunião dos irmãos. E ela faz parte, mas não ocupa. E a palavra de Deus, ela tem lugar como central. Paulo fala que para não se preocupar, e ele volta a falar. Então ele não deixa desviar o assunto, ele volta a falar da palavra de Deus para essas pessoas, e parece que ele leva esse discurso mais adiante ainda, até quase amanhecer. E, meus amados, é preciso fazer mais um destaque, dizer que para que o sofrimento ele não leva ao lugar da centralidade da palavra de Deus, da vida com Deus, da vida com Cristo, e que nós não deixamos os sofrimentos alheios, a doença, nos afastar o período de adoração, de estar junto com os irmãos. Às vezes, por qualquer dor de cabeça, a gente já não vem no culto, a gente já não cultua mais. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado com isso e não priorizar outras coisas a não ser a palavra de Deus. É claro que essas questões são importantes. Paulo se dedica a esse jovem, o levanta, ele chega a ser vivo, e então assim é conduzido para os irmãos e eles são fortemente confortados. Então, há um equilíbrio. Às vezes as pessoas se focam somente nas coisas espirituais e ignoram as coisas físicas, as doenças, as necessidades que as pessoas têm, as questões emocionais, como isso não fossem importantes. Mas elas são importantes e é preciso que damos atenção também para isso. Por outro lado, temos as pessoas que se preocupam demais com as questões físicas, com as doenças, com o bem-estar, e isso toma primazia na vida dessas pessoas e ignora as coisas espirituais. Eu diria que nenhuma das duas é melhor, nenhuma nem outra, mas nós precisamos encontrar o equilíbrio entre essas duas. Devemos procurar primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Devemos nos ocupar com as coisas espirituais e não deixar que as coisas legítimas, no entanto, físicas, doenças, as outras coisas, elas chegam a nos desviar daquilo que devemos fazer. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos, dar espaço para cuidar das coisas materiais, das coisas físicas, da saúde e tudo mais. Porém, nesse equilíbrio, e penso que esse equilíbrio que está muito faltando na vida de muitos, chega ao extremo e por conta de medo, por conta de qualquer outra coisa, deixem de servir a Deus, às vezes pensa que se expõe demais e aí deixa de servir. Então, você até vir aqui na igreja, só vir passar para ver se está tudo bem e dar uma ajudinha, fazer alguma coisa é de grande valia. E não deixa seu medo exagerado, exacerbado, a ação te levar a não fazer isso. Mas, pelo contrário, mostra a sua fé através de sua atuação, não é através de tentar a Deus, não é uma exposição, não é ignorar a realidade. Nós não estamos pedindo algo que coloca em risco alguém, mas estamos pedindo algo razoável, que os irmãos constantemente cumprem com seus deveres, cuidando da igreja dos irmãos. Ela precisa ser cuidada, e então não deixa o medo de você fisicamente ter alguma coisa impedir de fazer o que de fato tem que fazer. Bom, acredito que esses pensamentos são suficientes para que nós demos essa pequena revisão sobre o texto.
Que Deus abençoe aí a palavra de Deus, fazendo ela viva e eficaz nas nossas vidas. Amém? Muito bem, meus amados, nós temos muito motivo de agradecer a Deus. Então, você que está em casa, pensa nas coisas que Deus fez na sua vida, através da sua vida, coisas que você possa agradecer. É claro que você pode ter muitas coisas a pedir, mas nesse momento concentra-se em alguma coisa objetiva. Muitas vezes nós somos muito generalísticos, agradeço por tudo e por nada, na verdade. Mas a gente tem que ser específico, observar a mão de Deus agindo nas coisas objetivas e claras da vida. Então, busque alguma coisa, abre sua boca e fale e agradece a Deus no lugar que você está. Eu, pessoalmente, tenho mais do que agradecer pela atuação de Deus através da equipe médica, quanto à cirurgia da Carol. Agradeço a Deus pela atmosfera do hospital muito boa, todas as enfermeiras, muitas delas já conhecidas pela Carol, e elas conheciam a Carol, por ela adolar muitas pessoas no hospital. Ai, a senhora e tudo mais, todo mundo falava com ela, então foi muito bom. E a cirurgia, pela graça de Deus, ocorreu muito bem. Carol não precisou de UTI, fui logo liberada segundo dia para casa, no entanto não vem para casa, está em João Pessoa, na casa dos amigos nossos, e até então, graças a Deus, está indo bem. Então eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus pela atmosfera aqui em casa, muito embora seja a presença da Carol, eu, Jonathan e as crianças, estamos num bom convívio, e isso é muito bom. Então, estamos sobrevivendo bem. Então agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus que não teve nada pior. Ontem eu me cortei no dedo maior do pé com a enxada, fiquei cuidando um pouco de uma parte do mato aí, eu não queria deixar assim, pelo menos uma parte eu fiz, mas no entanto me cortei um pouco, fui no hospital, mas não precisou de ponto. Então, dou graças a Deus por isso. Então, vamos agradecer a Deus. Você que está em casa, agradece também. E assim nós encerramos essa live. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Sou grato pela recuperação da Carol, que está indo bem. Sou grato pelas Malha e Daniel que receberam a Carol em casa. Sou grato pela equipe médica, pela cirurgia que houve, pelas enfermeiras no hospital. Te damos graças que o machucado que teve não precisou de pontos. E te damos graças por todos os motivos que cada irmão tem no seu coração e o Senhor os conhece. Agradecemos pela sua bondade, pelo seu amor para conosco, pela sua graça que nos dirige todos os dias. E em nome de Jesus. Amém.